Então, fala galerinha do terceiro ano, como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira e dia de sexta tem aula de quê? De geografia, não é isso? Olha, na aula de geografia de hoje, antes da gente falar do nosso assunto novo, nós vamos fazer uma revisão da aula passada, que a gente falou das transformações feitas pelo ser humano na paisagem. A gente viu que o ser humano transforma as paisagens de acordo com as suas necessidades. Se ele precisa de um lugar para morar, ele constrói casas, constrói prédios. Se ele precisa de comida, ele faz algumas plantações. Né? Nessas imagens aqui que a gente viu na aula passada, a gente pôde observar algumas transformações feitas pelo ser humano na paisagem, não foi isso? Foi isso que a gente estudou na aula passada. Agora eu queria falar uma coisa para vocês. Não é só o ser humano que transforma a paisagem, não. Ó, não é só o ser humano que transforma as paisagens. A natureza também age nesse processo de transformação da paisagem. Como é que a natureza, tio Hugo, transforma a paisagem? O vento, os mares, os oceanos, as águas de rios, as chuvas, todos esses elementos são agentes de transformação que transformam a paisagem, né? São agentes naturais que transformam as paisagens. Observem aqui essa primeira imagem do Parque Estadual de Vila Velha, no estado do Paraná, né? E a segunda imagem da onda no Arizona, nos Estados Unidos. Todas essas duas imagens teve influência de agentes naturais que transformaram a paisagem, o vento, a chuva, né? Tudo isso está transformando. Eu vou pedir que vocês me acompanhem colocando na página 3, que eu vou fazer uma leitura. Ó, o ser humano e a natureza transformam constantemente as paisagens, foi o que eu acabei de falar. Os elementos naturais, como o vento, a água dos rios, mares, oceanos e chuvas, atuam como agentes de transformação das paisagens. Aqui, ó, nessa imagem do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, a natureza que transformou, que fez essa transformação na paisagem. Então, é a natureza, agentes naturais. Mas o ser humano também transforma as paisagens para morar e realizar suas atividades. Né? Ele vai adaptar os lugares às suas necessidades e interesses. Onde o ser humano transforma a paisagem, a gente vê mais elementos culturais, não é isso? Mas em quase todos os lugares, não só no espaço urbano, mas no espaço rural, a gente vê também interferência do homem. Perceba aqui, ó, elementos culturais como as casas, duas casas aqui, tá vendo? Mesmo tendo na zona rural alguns elementos construídos pelo homem, o que predomina na área rural é o quê? É o verde, áreas verdes, ainda são elementos naturais. Tudo bem? Então, atualmente, quase todas as paisagens do nosso planeta foram transformadas pelo ser humano. Então, esse foi o nosso assunto da aula de hoje: transformação pela natureza e pelo homem. São esses dois agentes que transformam. Então, eu quero que vocês respondam as atividades da página 5 e da página 6. E antes de eu encerrar a aula, vamos fazer a autocorreção da página 4, um dever que eu deixei na aula passada. Primeira questão diz assim: compare as imagens a seguir e responda. Letra A: as fotos são do mesmo lugar? Quem colocou que sim, pode colocar o Czinho de certo porque acertou. Justificando a resposta, por que você percebe que é do mesmo lugar? É possível chegar a essa conclusão de que as fotos são do mesmo lugar pela paisagem lá no fundo, a paisagem lá, natural lá no fundo, dá para perceber isso. Ou então pelos dados da legenda. As duas legendas mostram que a foto é de Barbacena, no estado de Minas Gerais. Só muda o ano. Uma em 1824 e a outra em 2016. Letra B. Quais são os agentes de transformação da paisagem mais atuantes nesse exemplo? A sociedade ou a natureza? Aí é a sociedade. Observe os elementos e explique sua resposta. Então, quais são os elementos que eu vou perceber? Percebe-se elementos culturais construídos para a vida em sociedade. Então, por isso que eu respondi ali que é a sociedade que mais atua nesse processo de transformação. Letra C. Em sua opinião, por que essas mudanças ocorreram? É em sua opinião, né? Mas geralmente é para atender às necessidades da sociedade, como moradia, locomoção, etc. Então, corrigimos. Respondam à atividade.